Acabei de gravar o capítulo 16 e já vou gravar o capítulo 17, porque eu quero aproveitar esse tempo aqui sozinha, nessa sala, que é uma sala que não tem barulho, porque ela é isolada. Então, é uma sala de cinema do meu condomínio, que ultimamente é o meu secreto, porque eu amo, eu reservo aqui, eu tenho 3 horas para ficar trancada, no silêncio absoluto, sem ninguém incomodar. E eu consigo me concentrar e gravar e refletir, ter um momento com Deus. Então, a sala de cinema está sendo meu secreto, não para assistir nada, mas para gravar e passar para vocês essa mensagem. Vamos aproveitar esse tempo, já vamos gravar o 17. A alegria habita dentro de mim. A alegria que vem de homens perece, porém a alegria que vem de Deus é eterna. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo estava preso quando escreveu a carta para os filipenses. O propósito desse homem era tão claro que nem mesmo as grades de uma prisão o impediram de continuar a fluir naquilo que Deus o chamou. Você não escolhe o seu propósito. O Pai lhe criou com um propósito e lhe dá a liberdade de cumpri-lo. Mas é o próprio Deus quem escolhe aquilo que fomos chamados para fazer. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, é o começo do Colossenses 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Por que Paulo falou isso? Se você não conhece a história de Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele matava, ele era o responsável em perseguir quem seguia Jesus Cristo. Então, 30 anos depois da morte de Jesus, a igreja era muito perseguida. Os apóstolos tinham que se esconder, era um horror. Existe um filme que a vida de Paulo. Então, procura no YouTube e assistir, é muito bênção, assim, sabe, esses filmes bíblicos, porque ele te deixa a par da realidade da época e você entende quem era Paulo escrevendo essa carta. Ele era um perseguidor, chamava Saulo, e quando ele estava indo para Damasco para perseguir e matar mais um pouco de cristãos lá, ele foi parado por uma luz no meio da estrada e ele caiu do cavalo. E aí ele teve uma visão de Jesus e ele ouviu Jesus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele ficou 3 anos num processo de... Ele ficou cego. Jesus mandou ele procurar uma pessoa, ele foi, procurou um homem que ele mesmo perseguia, o homem pela fé recebeu. Então é uma história maravilhosa. Ele converteu um serial killer dos cristãos. E esse cara, do nada, volta para a terra dele falando do evangelho. Virou a casaca, vamos dizer assim. Então, por isso que ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, porque ele não teve aquela chamada de Jesus como fez com os apóstolos. Ele simplesmente foi intimado pelo propósito de Deus. Ele foi tocado profundamente, tudo que ele sabe. Aliás, a gente só tem acesso a essa Bíblia porque ele era um cara estudado e tinha muitas portas abertas. E ele foi levando a palavra para todo lugar. Ele escrevia cartas, montou igrejas. Então, a gente deve a vida com Deus a Paulo, porque ele foi o apóstolo que deu a vida pela igreja. E é por causa dele que chegou aqui no Ocidente. Voltando. Quando você escolhe cumprir o propósito de Deus, ele lhe revela que dentro de você tem tudo o que você precisa para vencer. Nada e nem ninguém pode lhe impedir. Ainda que seja numa prisão ou no vale da sombra da morte, a alegria do Senhor pode fluir dentro de você através do Espírito Santo de Deus. Podem colocar cadeias diante de nós, contudo nunca dentro de nós. O Criador permite que você passe por aflições para lhe mostrar algo que há dentro de você que ainda não está ativado. Que lindo isso. Ele não lhe pede o que você não tem. No entanto, anseia em abrir os seus olhos para ver aquilo que ele já lhe deu. Um dos maiores milagres que eu já vi foi uma mãe que teve a revelação do amor de Deus pela sua vida depois que perdeu seu filho de 21 anos, acometido por leucemia. Nunca vou me esquecer das suas palavras.
O Senhor não precisa de um momento alegre para nos ensinar sobre alegria. Ele é a alegria e colocou dentro de nós essa porção. O nosso propósito é universal. Todos temos o mesmo propósito e cada um de nós tem um chamado. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É lindo porque a gente foi comissionado, a gente foi resgatado e comprado. Então ela fala que o propósito é universal, mas cada um tem um chamado. Esse é o nosso propósito e nenhuma circunstância pode nos impedir de fluir nele com alegria. É uma honra falar daquele que nos deu a vida, uma vida que ninguém pode nos tirar, porque ela é eterna. O seu propósito é proclamar sobre um Deus que lhe adotou e lhe chama de filha. Ele não se interessa por nada que você faz, mas morreu por você ainda que você não faça nada por ele. O Senhor só quer o seu coração. Ele deseja ver a sua alegria em saber que estará com ele para sempre e que nada lhe separará do amor que ele tem para com a sua vida. Depois que o propósito está inculcado dentro de nós, de maneira que nada nos abalará, nem confundirá, o chamado é revelado. Para que o nosso chamado seja revelado, é necessário saber quem Deus é. O nosso processo do propósito, a revelação de quem habita dentro de nós e de tudo que fluirá de nós através dele, são as ferramentas necessárias para que o chamado de cada um seja revelado. Quem não abraça o propósito não cumpre o chamado. Meu Deus, que forte isso. Eu tô lendo isso aqui e tô me identificando nesse estágio. E Deus me curou. Deus curou a minha filiação, a minha paternidade, as minhas feridas de rejeição. E eu entendi o meu propósito. E agora eu estou cumprindo o meu chamado, que é levar a palavra dele. Eu tenho um chamado de evangelismo. E eu sabia disso, mas eu tinha medo de me expor. E a pior coisa que você pode fazer é você saber o que você tem que fazer e não fazer por medo. Porque uma coisa é você não saber. Eu fiquei uns 3 anos da minha vida, depois que eu encontrei Jesus, buscando, indignada, que eu não sabia. Aquela coisa imediatista, controladora, perfeccionista. Eu queria assim, já que eu entendi que eu preciso servir a Cristo, e agora, Pai? Como? Eu não queria esperar a cura vir, e eu queria já a tarefa. Sabe um funcionário novo que já quer subir e fazer acontecer, mas ele nem sabe sobre a visão da empresa e nem o lugar que ele tem que ter ali dentro? Basicamente foi isso que aconteceu comigo. Então, eu lendo agora, fica tão claro, porque a gente não consegue apressar Deus. A calma manda. Deus tem o plano na hora dele. Isso precisa ser ministrado para mim. Então, quando eu gravo para vocês, é muito legal porque é para mim. Não é nada sobre vocês, é sobre mim. Vocês estão só sendo meros instrumentos e Deus vai usar este vídeo para me curar e aí ele usa a minha vida para curar vocês. Então, não tem glória nenhuma minha aqui. Eu tô no sal, igual vocês. Tá todo mundo na mesma. A gente só tá seguindo o plano de Deus, que é semear a semente no coração de todas nós. Meu coração é de vocês. Então, olha a frase, cara. Quem não abraça o propósito, não cumpre o chamado. O povo de Deus precisa ser um povo alegre. A alegria habita dentro de nós. A alegria flui de nós. Em meio às guerras, gera dentro de outras pessoas o desejo de ver o que nós vemos, ter o que temos e andar nos caminhos que andamos. Gente, se a gente não tiver luz num lugar de escuridão, não vai fazer diferença nenhuma. Então, por que você tem que carregar uma luz?
para mostrar, para iluminar. Qual que é o papel da luz? É iluminar. Então, qual é o nosso propósito aqui? Ser luz. As pessoas não precisam. Isso a pastora Célia falou hoje de manhã. Se alguém assistiu, que eu botei lá no link do story, no WhatsApp. Deus não precisa te mostrar para ninguém. Ele quer que você mostre Ele através de você para as outras pessoas. Nós temos que exalar o bom perfume. Nós temos que ser a luz do mundo, sal na terra, fazer diferença. Então, se você sentar com alguém para murmurar, a pessoa falar, a vida tá difícil, né? Você fala assim, é mesmo, né? Nossa, tá impossível. Meu Deus, tá tudo um caos, meu Senhor. Você tá fazendo o quê? Concordando. Tá fazendo diferença? Não. Tá levando uma palavra de ânimo? Não. A pessoa reclama que a vida dela está ruim. Você fala, né? Não, desiste, tá tudo ruim. Você não pode ser essa pessoa. Se você fala que você segue Jesus, no mínimo, você tem que ter uma palavra para essa pessoa. Então, isso Deus tem ministrado no meu coração. A vigiar a minha boca. Que a nossa língua é a pior. A gente já leu sobre isso. Não podemos andar de modo miserável. Temos a alegria do Senhor. Com Ele saltamos muralhas e vencemos qualquer batalha. Ele é a nossa força. Não somos crentes miseráveis, somos cristãos alegres, salvos e remidos pelo poder do sangue de Jesus. Se Deus quisesse ver seus filhos tristes, não teria colocado alegria dentro de nós. Há uma frase que o pai me disse certa vez, que estava procurando saída para uma situação na capacidade de onde meus olhos podiam chegar. E ele me disse, filha, o que você precisa não está do lado de fora, está dentro de você. Essa frase também é para você. Feche seus olhos e comece a declarar quem ele é. Traga à sua memória o que lhe dá esperança. Pare de deixar o diabo ficar colocando porcaria em sua mente. Pare de ouvir o diabo e coloque ele para ouvir. Abra sua boca. Diabo, eu lhe ordeno, cala a boca e sai da minha vida. Em nome de Jesus. Eu não sou propriedade sua. Sou propriedade exclusiva de Deus. Ele tem domínio sobre a minha vida. Ele me deu domínio próprio para lhe mandar calar a boca e sair da minha vida em nome de Jesus. Essa é a oração. Você pode escolher ser feliz, não por causa do que ainda vai ter, mas em razão do que você já tem. Você é filha do Deus vivo. A alegria do próprio Pai habita dentro de você, através do Espírito Santo. Você pode se alegrar. Alegrai-vos no Senhor, hoje e para sempre, porque a alegria dele está dentro de você. A sua escolha de viver pela fé pode mudar tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro você vai, depois ele lhe mostra o caminho. É o que eu tô fazendo. Tô tentando, gente. É muito legal. É desafiador, porque daí você vê que não tem controle nenhum sobre as coisas. É um novo estilo de vida. Para refletir. Você vive de forma a crer que a alegria de Deus habita dentro de você? A sua maneira de viver revela um coração que se dobra mais diante de homens, esperando algo deles, ou que se dobra diante do Senhor, que pode todas as coisas. Para meditar, Filipenses 4, de 4 a 14. Escreva aqui a sua oração. A alegria é um dom de Deus. Não deixe o diabo roubá-la de você. Chegamos ao fim. Maravilhoso esse capítulo, né, gente? Eu não sei quanto a vocês, mas eu parece que eu tomo uma injeção, assim, de recomeço, adrenalina, de saber que vai dar certo, sabe aquela coisa? Esse livro é uma bênção, que ele possa tocar muitas vidas e que você possa se sentir corajada a não desistir, tá olhando o caos, tá olhando um problema aqui, um problema ali. E eu falo que a gente tem que aprender a tirar os olhos da situação, porque é muito fácil, né, a gente desanimar. E se você tá do lado de alguém que murmura o tempo todo, sai dessa pessoa. Para de falar. Não é virar a cara. Simplesmente assim, ó, não fica procurando tanto. Dá um delete, assim. Pede para Deus tirar as pessoas que te atrapalham a ser alegre, que te atrapalham a viver pela fé. Você precisa andar com amigos espirituais. Para com essa história de amiguinho ruim.
é amigo espiritual. É amigo que vai te levar para frente. Um amigo que te deixa mais feliz. E busque na palavra de Deus se fortalecer. Decore um versículo, leia um salmo, um provérbios, vai para cima. Só não desiste, tá bom? Filmes, vai ver filmes. Filmes de fé, filme de superação, filme filme infantil, é uma bênção. Ver com teu filho, com tua filha, com teu neto, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe.